Boa noite, amigos. Estamos aqui novamente para mais uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje é um capítulo bastante especial. Fala sobre o nosso sofrer, sobre as aflições. A partir do 4º capítulo em diante do Evangelho segundo o Espiritismo, nós entramos numa parte do ensinamento do Cristo das bem-aventuranças. Então, Kardec faz uma reflexão a respeito desse sermão de Jesus das bem-aventuranças. E existe um grupo muito sério que estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, que conseguiu refletir sobre a maneira como possivelmente Kardec montou o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então existe a ideia de refletir sobre os primeiros capítulos desse livro, como se eles representassem a verdade cristã. Então vocês se lembram que Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida? Pois é, os 4 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo representam a verdade. Então, eu não vim destruir a lei, a ajuda de Deus, mandando os seus emissários celestes a nos ajudar. Meu reino não é deste mundo. Então é a pluralidade das existências, a imortalidade da alma. Há muitas moradas na casa do meu Pai, a pluralidade dos mundos no universo, que é a casa do Pai, e o nascer de novo, o princípio da reencarnação. Então é como se Kardec quisesse compor o Evangelho segundo o Espiritismo através da intuição dos espíritos superiores, trazendo nos 4 primeiros capítulos a verdade, esses quatro princípios verdadeiros que podem nortear a nossa vida. A partir desses 4 capítulos, nós podemos refletir sobre os ensinamentos do Cristo a respeito do caminho. Então, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então, este caminho é a maneira como Jesus nos deixou os seus ensinamentos para a gente percorrer as nossas vidas de uma forma muito mais fácil. Basta que a gente vivencie os seus exemplos e os seus ensinamentos. E aí, esta parte do Evangelho segundo o Espiritismo começa com o Sermão das Bem-aventuranças. E aí Kardec coloca no 5º capítulo, o capítulo mais longo, quase o mais longo. Na verdade, o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é o mais longo, são as preces. Mas esse é o segundo mais longo e fala do nosso sofrer, fala das nossas aflições. Bem-aventurados os aflitos. E aí ele transcreve Mateus e Lucas, deixando muito claro que a fala do Cristo dizia para a gente entender a nossa dor e estar certo de que um dia nós iríamos entender tudo isso, mas isso no futuro. Quando Kardec traz o ensinamento da espiritualidade, a gente tem até uma outra visão. Até entende que alguns dos nossos sofrimentos, se a gente for suficientemente humilde, a gente descobre que nós mesmos arrumamos a confusão nesta vida. Nem foi numa vida pretérita, mas as causas anteriores também justificam os nossos sofrimentos. Então esse capítulo traz a fala da bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, os que choram, porque eles ainda vão ser felizes, eles ainda vão entender numa próxima vida ou na nossa vida espiritual, no nosso mundo espiritual, na nossa verdadeira casa. Nos traz também, nos faz lembrar o que causa os nossos sofrimentos, para que efetivamente a gente consiga entendê-los. Então, existem causas atuais, então nós elaboramos muito do que a gente está sofrendo agora mesmo, nesta vida, basta refletir e fazer uma
uma sincera avaliação da própria vida, das próprias atitudes e das próprias escolhas. Mas existem causas anteriores, de vidas pretéritas, e que a gente só vai entender isso mesmo no mundo espiritual. Kardec também nos traz que, com relação aos sofrimentos que a gente não consegue explicar e que estão explicados nas vidas pretéritas, existe para todos nós, espíritos reencarnados, a dádiva do esquecimento. E que é assim que precisa ser mesmo. Nós devemos esquecer o que aconteceu conosco e aquilo que justifica o que estamos passando agora, se não há justificação atual, não há justificativa atual. E esse esquecimento é divino, é uma dádiva mesmo. Porque se nós, espíritos reencarnados, tivéssemos toda a memória liberta do que a gente já aprontou e do que a gente já foi capaz de fazer, a gente não conseguiria ter paz e tranquilidade para viver o agora. Então, o esquecimento é divino, é uma dádiva e é necessário para todos nós nas nossas relações sociais. E Kardec também, nesse capítulo lindo, nos dá a dica de como sofrer. E a palavra-chave é a resignação. É a gente assumir o conhecimento, entender e praticar o bem sofrer. Então, nós vamos ver nesse capítulo essa dica importantíssima de Kardec. E nesse capítulo, a gente tem as instruções dos espíritos muito longa. São 10 espíritos que Kardec selecionou para transcrever nesse capítulo o consolo que cada um deles nos traz para os nossos sofrimentos. Então é um capítulo belíssimo, muito embora o tema seja sofrimento. E a gente, no mundo de provas e expiações, já precisa naturalmente pensar sobre isso. Quanto mais a gente pensa, quanto mais a gente entende, mais consolados ficamos e menos reclamões. A gente reaviva a fé, a gente se esforça para o trabalho, a gente passa por cima daquela dor que você não pode mudar e vida que segue. Então é um capítulo, assim como os outros desse livro maravilhoso, que nos ajuda muito nas nossas vivências. Vamos passar para a nossa lição aqui na imagem do nosso capítulo. Então estamos lá com as passagens de Mateus e de Lucas. Bem-aventurados os que choram, os que têm fome, os que sofrem frio, porque deles é o reino dos céus. Então veja, a compensação, a recompensa é depois. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque o reino dos céus é para vós. Sereis felizes e rireis. Quando? No reino dos céus. Então, no mundo de provas e expiações, a recompensa disso tudo está por vir. Isso é um passo importantíssimo para o nosso entendimento. A recompensa é na vida futura. Então, olhar as nossas dores sob o aspecto da vida futura é, no mínimo, inteligente para a gente conseguir viver melhor. Como se sofre? Isso a gente sabe, né? Então, a gente sofre carência moral, a gente sofre carência material, a gente sofre carência de sustento, de convívio, a gente sofre decepções, nós sofremos com doenças, nós sofremos com a morte, nós sofremos com injustiças, com as guerras, com os abandonos, com conflitos sociais, familiares e pessoais. Nós sofremos com más formações físicas e mentais, como alguns exemplos apenas do que um mundo de provas e expiações pode nos oferecer. É um laboratório de vida e ninguém está aqui por acaso. Por que sofrer? Bom, vamos novamente lembrar, por causas atuais e por causas anteriores. No entanto, as causas são sempre falhas cometidas por nós. Lembrando que a rigorosa
justiça divina, ela consegue fazer a distribuição dessas faltas nas nossas vidas encarnatórias para que a gente possa quitá-las. É nas diversas existências corpóreas que os espíritos se livram pouco a pouco de suas imperfeições. Então, uma causa atual. Às vezes eu sou acometida por uma doença física que ela é o resultado de um mau hábito alimentar, ou um mau hábito de vivência social, ou um mau hábito mecânico meu. Então eu crio um hábito equivocado em postura corporal e eu adquiro uma dor nas costas. Um exemplo simples, né? E vivo a me queixar dessa dor sem me lembrar que eu sou a causadora dela. Faltas anteriores, causas anteriores. Bom, como a gente tinha lembrado a todos, existe o esquecimento, né? Mas a gente, de certo, por estar no mundo de provas e expiações, não fomos espíritos bonzinhos em vidas pretéritas. Então, nós estamos aqui a lidar com algumas questões importantes para quitar alguns débitos com relação a isso. É nas diversas existências corpóreas que os espíritos se livram pouco a pouco de suas imperfeições. Esquecer. Então, a dádiva do esquecimento. É conveniente lançar um véu sobre o passado. A lembrança atrapalharia as nossas relações sociais, Kardec nos lembra. O esquecimento é apenas durante a vida corpórea e durante a vida exterior de relação. Isso quer dizer que no mundo espiritual, quando a gente voltar para casa, a gente vai saber por que a gente passou isto ou aquilo nesta existência. Resignar. O bem e o mal sofrer. Está aqui a dica importante de Kardec para que a gente possa refletir a respeito das nossas condutas perante alguma coisa que nos faz sofrer. E nós já vimos aí muitos exemplos de coisas que nos fazem sofrer. Então, o homem pode abrandar ou aumentar o amargor de seus sofrimentos dependendo de como os encara. O bem sofrer, palavra mágica, resignação. Tendo forças para refletir e para melhorar, e devo buscar a minha melhora. Mesmo que eu não entenda agora, este processo tem um porquê. O acaso destrutivo não combina com a justiça divina. Sou imortal e o que passo por esta vida é um ponto e é breve. E eu sei o que é ser sereno. Então, se eu conseguir pegar essa lição e repetir para mim mesmo essa prática de resignação, muito da nossa amargura e da nossa angústia pelo que nós estivermos passando, seja ela a causa que for, será abrandado. O mal sofrer. Será que a gente faz isso quando a gente tem alguma coisa nos incomodando? Eu sofro demais. Agir assim. Eu não entendo por que eu estou sofrendo. Parece que isso não vai acabar nunca. Só comigo. Comigo é sempre pior. Olha aquela outra pessoa lá. Nossa, é tanta injustiça. Logo agora eu estou passando por isso. Eu não faço nada e parece que dá tudo errado para mim. Será que a gente age assim com as coisas que nos incomodam? Será que está certo isso? Será que esse tipo de mal sofrer pode de alguma maneira nos ajudar em alguma coisa? Não, não pode, né? Pode sim fazer piorar os nossos sentimentos de angústia e aflição. Comentários dos espíritos. Então vamos ver por que Kardec selecionou 10 espíritos para que possam nos trazer o consolo com relação aos nossos sofrimentos e às nossas dores. Lacordaire, em 1863. Põe no seu sofrer fé, coragem, entendimento, prece, domínio do desânimo e trabalho. Olha só que magnífica lição. Santo Agostinho,
em 1863, nos trouxe uma mensagem mediúnica que dizia assim: você só reconhece Deus quando você está feliz? Fica reclamando dele quando tem alguma coisa errada? Imita aquele que vos foi dado como exemplo, o Cristo. Você escolheu assim e parecia tão determinado e tão forte, lembrando a todos nós que a maioria de nós, formulamos um planejamento reencarnatório. A fé é o remédio certo para o sofrimento. François e Nicolet, em 1863. Fortuna, poder e juventude não são condições de felicidade. Cada um dentre vós se despoje do homem velho e dê início à própria regeneração. Avante, né? Para a resignação e para o bem sofrer. Sanson, 1863. Às vezes, o bem está na cega fatalidade. Nada se faz sem finalidade inteligente. Isso serve muito para situações fatais e de muita dor, de muito sofrimento. Lembrar que se Deus está no comando, nada se faz sem finalidade inteligente, mesmo que a gente não esteja agora capaz de entender. Um anjo de guarda, também em 1863. Pergunta-se: é lícito auxiliar o próximo em seus sofrimentos? Sim, é um grande mérito. Então essa fala de dizer, olha, agora eu entendi por que a gente sofre. A gente sofre porque está pagando por alguma coisa que fez. Você próprio fez, você próprio causou. Você é a causa dessa dor e desse sofrimento. Muito embora isso não pareça agora lógico. E pensar que esse sofrimento pode se perpetuar e deve ser assim no outro está errado. Tudo que nós pudermos fazer para aliviar a dor do outro, devemos fazer. Estaremos aí adquirindo a prática da fraternidade. E tem logo mais à frente Bernardin, um outro espírito, que ainda reforça essa lição para nós. Delphine, em 1861. Para julgar nossas dores, transporte-se para além desta vida. O Espiritismo restabelece a verdade e o erro desfigurados pela nossa cegueira. O mal sofrer é a nossa cegueira, né? Deus me esqueceu, eu joguei pedra na cruz, eu não mereço isso. Essa é a nossa cegueira. Precisamos ser soldados a enfrentar nossas batalhas. François de Geneve, 1863. As vagas tristezas, a melancolia que nos acomete nas batalhas da vida são aspirações de felicidade e liberdade de nossos espíritos. François foi bem firme, né? Quer dizer, a gente precisa entender que tudo que a gente passa de sofrimento no mundo de provas e expiações está planejando um futuro de felicidade e de alívio para os nossos espíritos em evolução. Bernardin, 1863. Auxiliai-vos com conforto moral, amparo material, conselhos. Às vezes a nossa missão é substituir o mal pela bênção da paz. Nunca diga a ninguém, é a justiça de Deus e é necessário que siga seu curso. Sempre estenda a mão caridosa para quem estiver sofrendo. São Luís, em 1860. Alivia sofrimentos, mas não abrevia a vida. O sofrimento pode auxiliar quando suas lições e protagonistas se tornam exemplos de conduta no poder da fé, da persistência e da resignação. Não abrevia a vida pela dor. Passe por ela. Passe o que você precisa passar e a recompensa virá. Fénelon, em 1860. De quantos tormentos se poupa aquele que se contenta com o que tem e que vê sem inveja o que não tem, que não procura parecer mais do que é. É calmo porque não cria para si necessidades quiméricas, fictícias. A gente às vezes procura a confusão naquilo que nem existe. Então, amigos queridos,
nós estamos aqui com uma bela lição sobre o sofrer e que quanto mais a gente conseguir assimilar e efetivamente aprender, ou seja, praticar o bem sofrer e a resignação no entendimento das nossas evoluções, melhor a gente passa por essa vida, mais leve ela fica e a gente consegue se fortalecer até para não continuar errando e não levar para as vidas futuras outros débitos. Boa noite a todos, fiquem em paz.